Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Trataremos do tema a ética calvinista e a dignidade humana. Nós podemos dizer que quando o assunto é dignidade humana, não é coisa nova, nem contemporânea. É um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo por muitas pessoas. Vários segmentos têm tratado desse assunto, dignidade humana. A proposta hoje é conciliarmos essa ideia da dignidade humana com a ética calvinista e depois, então, uma proposta de conduta para a vida. Quando pensamos em dignidade humana, é muito comum atribuirmos a algumas pessoas títulos, honrarias, tratamento, cortesia, o que na verdade passa a ser, falando aberta e claramente, questões políticas e sociais. E mais profundamente ainda, muitas vezes, até mesmo questões de preconceito. O que eu quero dizer com isso? Que, infelizmente, tratamos melhor algumas pessoas por conta de entendermos que essas pessoas, por conta dos seus títulos ou do seu status social, merece ou deve ser tratado de modo diferente. Isso não é verdade. Isso não deveria ser assim, porque compreendemos que todos somos iguais e todos temos intrinsecamente a dignidade humana. Haja vista, só para que você tenha uma ideia para começarmos então aqui a nossa aula, lembrar para você que a ONU, em 1948, declara que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. Isso por si só já chama então atenção para todos nós, porque o assunto de fato merece um pouco mais de estudo, um pouco mais de cuidado. Bem, caminhando na nossa aula, precisamos fazer então uma pergunta simples, uma pergunta comum. O que é dignidade? Como é que nós entendemos dignidade? Como que a sociedade compreende, define dignidade? Vejam só. Dignidade é um substantivo feminino, derivado do latim dignitate. E, segundo o dicionário Aurélio, é um adjetivo que, por si só, designa a própria substância de um ser real ou metafísico, que define ou acentua alguma coisa, diz o que é importante, essencial, substancial. Essa é uma definição que nós temos com relação à dignidade. Caminhando um pouco mais, nós vamos fazer agora uma outra pergunta para juntarmos, então, a compreensão de dignidade humana. A pergunta que vem agora para nós é: o que é humana? Bem, falando bem rapidamente, humana é um adjetivo que se refere à natureza humana. Pronto. O que era simples já não é mais tão simples assim. Já soa para nós com uma certa complexidade. Por que uma certa complexidade? Porque agora precisamos entender um pouco melhor o que vem a ser natureza humana ou natureza do homem. Há quem diga que dentre todas as criaturas espalhadas pela face da terra, o homem é o único ser criado que reluta em agir conforme a sua própria natureza. E a pergunta é: qual a natureza? Natureza humana. Em outras palavras, dizem eles, por exemplo, um boi age como um boi. Um cavalo age como um cavalo. Um pássaro
age como um pássaro, um leão como um leão. Uma formiga age como uma formiga. Mas o homem insiste em não agir conforme a sua natureza, a sua humanidade. Dois conceitos, então, para nós, percebemos essa questão da natureza humana e como ela precisa ser entendida, apreendida e vivida por todos nós. Primeiro, na visão antropológica, a natureza humana é o conjunto das características físicas e orgânicas, mentais, psicológicas, afetivas, etc., que nos seres humanos são supostamente comuns a toda a espécie e invariáveis. Isto é, independentemente das influências das influências das sociedades ou culturas específicas em que os indivíduos nascem e desenvolvem. Em outras palavras, nós podemos entender aqui que, segundo a visão antropológica, os seres humanos ou a natureza humana é algo inerente a todas as pessoas. Ninguém tem uma natureza a mais ou uma natureza a menos do que outra pessoa. Todos nós participamos de modo igual dessa questão chamada, então, natureza. E independentemente de sociedade. Ou seja, não importa aonde a pessoa nasça, não importa a cultura da pessoa, não importa os valores que essa pessoa venha a adquirir como força, por exemplo, do seu trabalho. Em todos os lugares do mundo, onde houver uma pessoa, ela é igual a qualquer outra pessoa. Na perspectiva filosófica, a natureza humana é o conjunto das qualidades percebidas como idênticas, imutáveis e comuns a todos os seres humanos e que seria suficiente para caracterizá-los como tais. Ou seja, todos nós participamos exatamente de um conjunto de coisas que nos identificam como humanos, iguais, literalmente, sem nenhuma exceção. Isso por si só também chama então a atenção de como eu e você deveríamos então tratar e deveríamos ser tratados. A verdade é que esse então passa a ser o grande desafio para todos nós. Por que é que eu falo desafio? Porque de fato, infelizmente, nessa questão relacional, nós precisamos de compreender o outro como igual e respeitar o outro como igual. Bom seria se essa compreensão, de fato, fosse alcançada por todos. Como não é, nós, infelizmente, precisamos até mesmo de lei para regulamentar, para expressar, para pontuar, para direcionar os nossos comportamentos. Porque enquanto humanos, todos nós somos seres também relacionais. Vejam o que diz a nossa Constituição de 1988. Ela afirma em seu artigo 1º o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, percebam os fundamentos. Primeiro, a soberania. Segundo, a cidadania. Terceiro, a dignidade da pessoa humana. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E quinto, o pluralismo político. É claro que o que interessa para nós aqui é destacarmos, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana como algo promulgado, escrito, lavrado, aprovado no Congresso Nacional. Significa que o Estado, obviamente, tem então uma grande e total responsabilidade por cada um de nós, por cuidar, se assim podemos dizer, do nosso bem-estar, da nossa segurança e proporcionar para nós coisas comuns.
né? E a outra coisa que gostaríamos de destacar também tem a ver com a questão do trabalho. Veremos isso mais para frente, mas eu gostaria que você observasse aí a importância do trabalho. Então, conforme a Constituição Federal, um dos fundamentos do Estado democrático é a dignidade humana. Nós podemos pensar assim, então. Bom, se é lei, se está na Carta Magna, como é que isso, então, de fato, não se aplica? Ou por que é que nós não vivemos isso de fato e de verdade? Bom, as razões, obviamente, são muitas, e nós poderíamos ficar aqui muitas horas, o tempo todo, discutindo sobre vários segmentos, sobre várias questões, e não chegaríamos a um ponto final. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, para a responsabilidade do Estado. Na verdade, com esse texto, do jeito que ele está, nós devemos entender o seguinte, que o Estado existe em função do cidadão. E não ao contrário. Ou seja, o Estado ele deve proporcionar para nós condições de moradia, saúde, educação, olhando para essas questões todas como um ponto comum de dignidade para todas as pessoas. Caminhando um pouco mais, o princípio da dignidade da pessoa humana precisa e deve ser observado pelo Estado, ou seja, o Estado deve agir em favor do cidadão. É o que eu acabei de colocar agora, explicando para você. Se isso ainda não é uma realidade, e talvez nós possamos discutir isso em um outro momento, mas uma coisa eu gostaria de deixar para você, querido aluno, que você entendesse que enquanto cidadão, você tem garantido os seus direitos. Embora muitas vezes nós nem tenhamos essa característica de sair, de lutar pelos nossos direitos, mas eu gostaria de deixar claro para você isso, você é uma pessoa digna a partir da própria Constituição do seu país. Creia nisso e procure então, a partir disso, lutar pelos seus direitos, exercer a sua cidadania, trabalhar com consciência, olhando para frente, com uma perspectiva de que você pode contribuir para uma sociedade melhor e que o Estado está para te servir e você vai cobrar do Estado os serviços que ele tem a oferecer. A questão da dignidade humana, desse modo, compreendemos que a dignidade humana é um valor inerente ao homem. Ou seja, não é algo que você deve conquistar, não é algo que você precisa se empenhar, lutar, também não é algo que você possa comprar, não é algo que você possa adquirir com muito esforço. Está inerente em você. Você nasce, você é um ser, você é alguém, você tem então garantido aí a sua dignidade. Isso deve motivar você a olhar para você mesmo e para outras pessoas com essa perspectiva de ser digno, de saber tratar, de saber conviver, de respeitar, de ser respeitado, de cumprir os seus deveres, as suas obrigações, de lutar pelos seus direitos, porque você é de fato uma pessoa que tem um valor inerente em si. Ainda falando da ética calvinista e da dignidade humana, quero ressaltar aqui esses pontos. Os pressupostos teóricos da ética calvinista estão alicerçados na Bíblia. Se nós vimos até agora aquilo que, enquanto a sociedade, aquilo que a política ou os políticos, a comunidade como um todo ressalta e reconhece a dignidade da pessoa humana a partir da sua existência, algo que é inerente a ela mesma, eu quero dizer para você que os pressupostos da ética calvinista estão alicerçados na palavra de Deus para chamar a atenção exatamente para essa verdade. Percebam aqui, a dignidade humana consiste no fato de o homem ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Você deve lembrar
que no começo dessa videoaula eu falei que o assunto dignidade humana, ele é um assunto não novo, não contemporâneo, vem sendo tratado por vários segmentos há muito tempo. E para o cristão, isso tem um peso ainda maior, porque ele recorre na palavra de Deus. E ele encontra esse fundamento da dignidade humana exatamente em um texto que vai chamar a atenção, um texto bíblico, que vai mostrar que o homem é feito imagem e semelhança de Deus. Eu falo desse texto daqui a pouco, mas deixa eu tratar aqui com você da questão do trabalho. O trabalho como um dom de Deus e a dignidade humana. O que é que significa isso? Como é que nós vamos trabalhar esse assunto? Como é que nós vamos perceber isso? Para nós, cristãos, para nós que temos uma confessionalidade, que temos uma postura de interpretação e compreensão e vida a partir dos textos sagrados, nós entendemos que o trabalho dignifica sim o homem. O trabalho é um dom de Deus. Falaremos disso daqui a pouco. Percebam então, segundo a ética calvinista, que existe um Deus, Criador, que é soberano sobre todas as coisas criadas e que revela a sua vontade para o homem por meio da sua palavra. O que é que significa isso? Para nós significa muito. Significa que nós cremos em um Deus que não somente cria, mas cuida de tudo aquilo que criou, inclusive do ser humano, do homem. Muitos alegam que Deus, na verdade, não existe. Outros dizem que se ele existe, morreu. Outros dizem até que ele existe, mas não está preocupado com o homem, porque se tivesse um pouco de preocupação com o homem, não teríamos tanta injustiça, tanta miséria, tanta violência e tantas outras coisas mais que nós vemos no mundo de hoje. Fica muito fácil para alguns interpretarem assim, porque então toda a culpa e toda a responsabilidade não é da criatura, é do Criador. Nós não entendemos assim. Vejam o que a Bíblia diz para consolidar, para confirmar, então, aquilo que a ética calvinista vai tirar como base para fundamentar, então, a dignidade humana. Diz o texto assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que significa isso? Como entender a dignidade humana aí? Não é apenas e tão somente a questão de ser feito imagem e semelhança de Deus. Esse Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, coloca esse homem em um local de autoridade, em um local de domínio sobre toda a sua criatura. Vejam então como é diferente e como podemos entender isso. Hoje em dia, e não há nada contra nenhum tipo de animal, mas nós percebemos hoje que, infelizmente, se dá muito mais valor, muito mais ênfase a animais do que às pessoas. Há tempos atrás, o poeta popular, percebendo isso, compôs uma música que dizia assim: troque o seu cachorro por uma criança pobre. Nada contra criar animais, nada contra ter animais de estimação, mas é preciso pontuar e dizer que apenas e tão somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso é que nós afirmamos esse valor do homem. A ética calvinista não contempla o homem como o centro de todas as coisas, como ensina o humanismo. Ele ocupa um lugar central, mas não o de Deus. A centralidade do homem é decorrente da glória de Deus. Esse é o ponto para nós. Se você parar para pensar
E se você olhar para o mundo, se você olhar para a história da humanidade, você vai perceber exatamente o homem cometendo atrocidades, muitas, exatamente contra o próprio homem. A falta de respeito, a falta de tolerância, a falta de amor, a falta de compreensão, isso tudo abala os relacionamentos e nós chegamos ao absurdo do absurdo do absurdo de um homem inventar uma bomba e essa bomba ser capaz de destruir uma cidade, de ceifar a vida de muitas pessoas. Isso é, obviamente, uma falta de compreensão, uma falta de diálogo, uma falta de entender o homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, feito nesse mundo para os relacionamentos, e não para os conflitos, e não para os embates, mas para uma vida de harmonia, uma vida de paz e uma vida de alegria. Essa é a proposta da ética calvinista, tendo como pressuposto o homem feito à imagem e semelhança de Deus e com autoridade para governar, autoridade para desenvolver, autoridade para fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Bem, agora chegamos na questão do trabalho. O trabalho e a dignidade humana. Para Calvino, por exemplo, para que você entenda um pouco sobre a ética de Calvino em relação ao trabalho, afirma-se exatamente o seguinte: a compreensão é esta. Quando Deus cria o homem e dá para ele uma designação de cultivar a terra, de tratar e cuidar da terra, automaticamente, por inferência, ele exclui então a ociosidade. Em outras palavras, o trabalho é uma bênção, o trabalho é um dom, o trabalho é um privilégio que Deus concede ao homem. E não um peso, como muitas vezes nós ouvimos, quero descobrir quem inventou o trabalho. Como se o trabalho fosse algo danoso, algo prejudicial. Nós interpretamos exatamente o contrário. O trabalho é uma bênção. O homem deve saber se relacionar com as questões do trabalho e deve fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Cada um desenvolvendo, cada um desempenhando a sua atividade, cada um procurando fazer o melhor de si, naquilo que ele é bom. Dizem que, certa vez, alguém perguntou para Calvino o que ele poderia fazer para servir melhor a Deus. E aí Calvino pergunta para ele, qual é a sua profissão? O que é que você faz? E ele disse, eu sou sapateiro. E Calvino então disse para ele, então faça os melhores sapatos, assim você estará servindo e estará glorificando a Deus. Em outras palavras, cada um de nós, empenhe-se naquilo que você estiver fazendo. Não há trabalho indigno, não há trabalho que seja, me permitam falar assim, nojento. Todo o trabalho é um dom de Deus. Você precisa aprender isso e a relacionar-se melhor com aquilo que você faz. Trabalhar com prazer, trabalhar com alegria, desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades, procurar cada vez mais se aprofundar e fazer aquilo que está fazendo com muita alegria, tendo a certeza de que você faz para você, as suas mãos têm habilidades para fazer, e isso é um dom, é um presente que Deus te dá. Calvino também entendia o seguinte, que privar um homem do seu trabalho é pecar contra Deus, pois o trabalho é dom de Deus e o dever que ordenou ao homem é atentar contra a vida. Pois os trabalhadores pobres dependem diretamente do seu labor para sustentar as famílias. Enfim, é pecar contra o mandamento, não matarás. O que é que Calvino está dizendo aqui? Calvino está dizendo que aqueles que têm mais recursos, aquele que tem uma empresa, aquele que pode empregar pessoas, deve fazê-lo. Não pode esse alguém privar outros
do trabalho, porque outros precisam trabalhar para sustentar a sua família. E quando aquele, podemos dizer assim, o patrão, o empresário, nega serviço ao trabalhador, na concepção de Calvino, é como se ele estivesse agredindo, indo contra o mandamento não matarás. Porque, todos nós sabemos, sem trabalho, sem sustento, sem dinheiro, dificuldades e, consequentemente, até mesmo a própria morte. Se você parar, então, para pensar e entender a ética calvinista e a dignidade humana só com o foco no trabalho, você vai perceber, então, o quanto é importante nos nossos relacionamentos nós trabalharmos, termos ética, trabalharmos com dignidade, trabalharmos com vontade e termos, assim, uma conduta que de fato seja coerente com aquilo que nós professamos enquanto fé. Em outras palavras, não se admite, não se compreende alguém que tem uma postura incoerente no trabalho e professa uma fé cristã. Hoje em dia, os trabalhadores inverteram muito isso. E os patrões também inverteram muito isso. É claro que, olhando na perspectiva do patrão, ele vai querer, obviamente, produção. Produção é sinônimo de lucro, de mais dinheiro, de mais comodidade, de mais status, de progresso. O trabalhador vê uma perspectiva diferente. E muitas vezes ele deixa de trabalhar, ele deixa de produzir, porque se sente, então, explorado ou se sente injustiçado. A proposta que nós gostaríamos de deixar muito clara para todos é exatamente o seguinte: trabalhe. Trabalhe com força, trabalhe com intensidade, ressalte a importância do trabalho na sua vida e tenha uma vida coerente com aquilo que você, obviamente, professa, com aquilo que você crê. Assim, terminamos essa videoaula. Espero que você tenha gostado, também tenha entendido um pouco mais sobre o que pensamos enquanto ética calvinista, a dignidade humana e a proposta de uma conduta para a vida.